Olá, pessoal do Desafio de Emagrecimento. Hoje eu estou passando aqui para gravar uma aula para vocês sobre um conhecimento que vai estar ajudando vocês aí, né, na dieta de vocês, na parte alimentar, que vocês vão estar desenvolvendo aí mais ainda na questão emocional e também trazendo conhecimento para que vocês também aprendam como vocês funcionam e por que que vocês vêm com certos comportamentos aí para a vida adulta, certo? Então, hoje a gente vai estar falando sobre o vazio. O que seria esse vazio? A gente sabe que desde a infância da gente, devido às interpretações que a gente teve da vida, de acordo com o que a gente vivenciou lá desde a infância, de acordo com o que a gente passou na infância, se a gente teve muito carinho, se a gente teve pouco carinho, se a gente teve muita escassez, ou se a gente não teve escassez, se a gente teve atenção dos pais, se a gente foi maltratado ou não, não importa o que você vivenciou na sua vida, nós temos tendência, nós adultos, pararmos aqui na vida inúmeras coisas. Por exemplo, tem pessoas que buscam preencher esse vazio em compulsão por comprar, em compulsão por alimentos, que no caso é um dos fatores que a gente trabalha com vocês aqui. Pessoas que não conseguem se posicionar na vida, pessoas que não têm disciplina com elas mesmas. São vários, são N fatores que levam você na vida adulta a ter certos comportamentos, tudo por causa desse vazio que você sente aí na sua vida adulta. E não é só você, todos nós adultos tendemos a sentir esse vazio. Mas tem um detalhe, você só sente esse vazio quando não há consciência do que, porque ele existe na sua vida, na verdade. Por que que esse vazio, por que que esse vazio existe em mim? Por que que eu tenho esse sentimento de vazio dentro de mim? Olha só, todos nós viemos na vida adulta com sentimentos naturais ou normais, né? O que é sentimento normal e natural? Tem sentimento que é normal porque é imposto pela maioria, é imposto por normas. Então, é aprendido. Então, a gente aprende desde a infância a ter certos comportamentos, porque a gente aprendeu da cultura, aprendeu da família, aprendeu da civilização no geral, não é verdade? Agora, tem comportamentos que a gente não foi aprendido, é natural. Eu nasci com esses comportamentos devido às emoções que eu tenho também, que é natural. Por exemplo, raiva, medo, tristeza, alegria, são sentimentos, emoções que é natural, que nós seres humanos já nascemos com essas emoções. Então, também posso ter comportamentos aqui na minha vida que gerado por essas emoções. Mas todos esses comportamentos também me faz eu parar aqui na vida com um certo vazio. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a ser uma pessoa triste devido aos comportamentos ou fatores externos aí na minha vida, eu tenho tendência a sentir mais ainda um vazio dentro de mim. E por que que eu acabo tendo esse vazio dentro de mim? Porque eu tenho necessidade de buscar carência no outro, afetividade, atenção, são várias coisas que eu tenho, que eu tenho tendência a estar buscando aí no externo, nos outros. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para você aqui. Digamos que você tem dois baldes, né? Imagina aí, você tem dois baldes na sua frente. Um está repleto de água até em cima e o outro está vazio. Responde para mim, qual desses dois baldes você colocaria mais água? Claro que você vai falar que seria o que está vazio. E por que que na vida adulta a gente não comporta dessa maneira com as nossas emoções e conosco mesmo? Se eu tenho um vazio dentro de mim, por que que eu tenho que ficar preenchendo, preenchendo, preenchendo? Sendo que dentro de mim já tem muita coisa. Porque olha só, eu já estou cheia, eu não sou o balde vazio.
eu tenho um vazio na qual ele já está preenchido, ele já está cheio. Porque eu vim lá da minha infância trazendo várias normas, várias coisas que eu aprendi na vida e que eu estou cheia, mas eu tenho a necessidade ainda de estar buscando e enchendo cada vez mais, colocando mais para dentro. Carência, necessidade de várias coisas aí. Então, eu estou sempre buscando para colocar aqui dentro. Então, eu estou no padrão de colocar no balde cheio e não no balde vazio. O vazio, ele existe em nós, é para ser vazio. Não é para ser preenchido. Porque olha que interessante, quando eu entendo que o vazio que eu sinto é para que eu olhe para dentro de mim e conheça quem eu sou. Porque olha que interessante aqui para você entender. O seu vazio leva você a ter emoções e sentimentos projetados para fora. O seu vazio leva você a ter necessidade de carinho, de afeto, de atenção, de carência, de aprovação, de medo de não julgamento, do julgamento das pessoas, leva você a vários comportamentos que depende dos outros do lado externo. Não depende de você. Olha que interessante. Esse vazio, ele existe para ser vazio. É para que eu olhe para dentro de mim e fale, puxa, eu não tenho necessidade de carência de ninguém. Eu não tenho necessidade de buscar fora de mim o que já tem dentro de mim. O que eu posso ver que eu tenho de recurso e habilidade e de potencial dentro de mim. Isso é você reconhecer e ver o vazio, esse vazio que habita em você, que nós todos temos ele. Mas o que nós fazemos o tempo inteiro? Buscamos do lado externo. Buscamos do lado externo para colocar aqui dentro. Porque ele precisa ser cheio o tempo inteiro. Então, nós acabamos sendo o balde cheio o tempo inteiro. E nós estamos numa busca desenfreada de cada vez buscarmos mais para colocar aqui para dentro. E é exatamente aí que a gente entra em dinâmicas de estar vivendo fora do externo, buscando lá fora aquilo para preencher aqui dentro de mim. Então, você busca na comida, você busca no marido, você busca nos filhos, dependência, você busca... olha só, é aí que essa necessidade de preencher esse vazio é que acontece também as dependências emocionais. Agora, olha que interessante. Quando a gente fala com uma pessoa assim, puxa, você tem dependência emocional. A pessoa fala, olha só, eu tenho dependência emocional. Nossa, eu não sabia que eu tenho dependência emocional. E a pessoa começa a olhar para ela como vítima. Ai, meu Deus, eu tenho dependência emocional, por isso que eu ajo assim, por isso que eu busco afeto demais, por isso que eu fico de chamar a atenção dos meus pais, do meu marido, sei lá de quem quer que seja, porque eu tenho dependência emocional e ela se coloca até na postura de vítima. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Vamos mudar o nome de dependência emocional para escravidão. Porque toda pessoa que tem dependência emocional, ela não é dona de si mesma, ela não gerencia suas próprias emoções, ela não é dona de si, ela é escrava de alguém, ou de situações ou circunstâncias. Então, você é apenas uma escrava ou um escravo de alguém. Soou ruim, não soou agora? Quando eu digo que você é um escravo de alguém ou de situações, porque você tem dependência. E o dependente, ele sempre busca a atenção, o carinho, o afeto. Isso não precisa ser em pessoas, não. Pode ser em coisas, em comida, em qualquer coisa. O ser humano, como ele é um ser mutante, nós somos seres mutantes, nós desenvolvemos ao longo da nossa vida coisas que até nós mesmos ficamos assim impactados de ver o que a gente desenvolve de dependência, de carência, de necessidade de estar preenchendo em nós esse vazio.
É impressionante como que nós agimos o tempo inteiro para preencher esse vazio, enquanto a gente não entende que esse vazio ele foi gerado em nós para que ele seja vazio e não preenchido. E nós está sempre buscando preencher. Agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui, para você entender melhor. O ser humano, ele vive em dois estados. Ele tem dois estados. A gente pode estar vivendo na periferia ou no centro de quem somos. O que seria a periferia? A periferia seria como se fosse um campo de futebol, para você entender. Então, se eu estou no centro, eu estou no centro do campo ali, de futebol. Então, eu estou no centro da minha essência, de quem eu sou. Ou você está vivendo no centro da sua essência, de quem você é, percebendo como você é, como que você age, como que você pensa, como que você gerencia seus comportamentos por meio das suas emoções, porque são as suas emoções que gerenciam os seus comportamentos. Às vezes você pensa assim, não, meus comportamentos eu sei controlar todos eles. Não, quem controla seus comportamentos é as suas emoções. Se você sente muita raiva, é a raiva que controla seus comportamentos. Se você é uma pessoa muito triste, muito cabisbaixa, é essa tristeza que vai gerenciar os seus comportamentos do dia a dia. Então, as suas emoções gerenciam os seus comportamentos. Então, é necessário que você faça um olhar para dentro e tenha um gerenciamento das suas emoções, para que os seus comportamentos do lado externo sejam saudáveis. Isso é você estar no centro. E o que seria estar na periferia? Quando eu digo que a pessoa está vivendo na periferia, ou seja, ela está na arquibancada do campo de futebol. Ela não está no centro ali do campo jogando, ela não é um jogador, ela está sentada lá na arquibancada. Ela está na periferia, está nas pontas, nas beiradas. O que seria isso? Vamos lá. Desde a nossa infância, nós viemos construindo a nossa história. Então, se você me perguntasse, quem é você, Cristina? Eu posso dizer para você assim, eu sou a Cristina Maria Augusta, filha do Antônio Augusto, da Maria Augusta, e tal, que morava em tal lugar assim, e eu tenho 2 filhos, e papapá, e eu começo a contar uma historinha para você. Não é verdade? E eu tenho tendência a achar que eu sou essa história. E é interessante que a minha história sempre tem que ter pessoas, tem que ter terceiros. Eu não consigo, quando alguém me pergunta, quem é você, Cristina? Eu sou uma pessoa que gosta disso, que gosta daquilo, que não gosta disso. Eu sou uma pessoa carismática, eu sou uma pessoa, sei lá, que fala qualidades ou defeitos que eu tenha. Isso é quando você está no centro de quem você é. Pode observar, isso é você saber quem você é, mas a gente tem tendência a pegar a história da gente e falar assim, essa é a minha história. A minha história é, a Cristina é filha do fulano, que já passou por isso, que tive uma vida fodida com a fulana, que esses tempos atrás agora, o fulano fez uma maldade comigo que me deixou horrorizada, e aí eu venho trazendo uma bagagem de história, que é o balde cheio. Então, o meu balde está derramando de tanta história, porque eu venho trazendo várias interpretações da vida, tudo que eu vivenciei, tudo de ruim que eu vivenciei, e aí se alguém me pergunta quem é você, eu tenho uma história para contar para você durante 3 dias da minha história. Ainda mais se você me perguntar como que foi a sua história, foi muito ruim? Eu vou me fazer de vítima. Então, eu tenho muita história para te contar todos os meus fracassos que eu passei, e não só os meus fracassos, mas o que as pessoas me fizeram passar, porque eu vou estar sempre me colocando em lugar de vítima. Isso é periferia.
E é por isso, preste bem atenção aqui, e é por isso que a maioria de vocês que estão passando por problemas de quadros de alimentar, indisciplina alimentar, obesidade, alguém vira para você e fala: por que que você não consegue emagrecer? Ou até mesmo você se pergunta isso. Sabe o que que é? Eu não consigo, sabe? Chega de noite, eu não dou conta de ficar sem comer aquele doce. Eu não dou conta de ficar, porque sabe o que que é? Porque meu marido, ele compra o doce, sabe? Ele compra aquele sanduíche todo dia à noite e pede para as crianças e come. Eu não dou conta de ficar sem comer. Porque, na verdade, eles tinham que fazer o seguinte: seguir a dieta que eu estou seguindo. Porque lá em casa ninguém me ajuda a fazer a dieta. O que que eles fazem? Eles fazem comida que depois eu não consigo ficar sem comer, eu acabo comendo. Você está ligada a uma historinha e se colocando de vítima. Você está encontrando historinha para colocar mais no seu balde, mais líquido para colocar no seu balde e falar: essa é minha história, por isso que eu não consegui emagrecer. É minha história, é minha história. Olha só, quando você consegue desassociar você da sua história, o que que é fazer uma desassociação da sua história? É você olhar para você, do seu lado aqui. Imagine esse telefone. Então, eu olho o seguinte: Cristina. Como foi Cristina no passado? Ah, filha do fulano, dos quilano, foi casada, papapá, sofreu isso, sofreu aquilo outro, sofreu tal, um monte de coisa. Mas eu decidi agora, por meio de uma escolha, porque agora eu estou consciente do que eu quero para a minha vida, eu deixei essa história do meu lado. Ela não me pertence mais. Eu agora vou construir a minha história. Eu agora sou protagonista da minha história. Eu agora faço a minha história daqui para frente. Então, se meu marido comprar um sanduíche, é ele que está comendo o sanduíche. Eu não vou comer um sanduíche, porque eu estou desassociada da história, do que está em volta de mim. Quando você coloca isso como foco, como verdade na sua mente, que você vive aquilo que você quer viver. Você é quem você quer ser. Você não pega terceiros e coloca dentro da sua história, ou você entra na história deles para falar: por isso que a minha vida está fodida. Por isso que a minha indisciplina alimentar está indo para o ralo. Por isso que a minha dieta não está funcionando. Sabe por quê? Por causa desse marido. Por causa desse meu filho. Por causa do meu patrão. Por causa da minha amiga. Por causa de seja o que for. Enquanto você não desassocia você da história, da historinha que você conta para você, para sua mente mesmo, e veja que você agora pode fazer uma nova história, que você agora é outra pessoa, que você cria a sua realidade. Porque você desassociou. Porque você pode falar assim: tá, mas eu sou assim. E eu trato isso com vocês. Eu acho a causa de vocês aqui da obesidade. E sempre está ligado a alguma fase da infância, na adolescência. Então, eu levo vocês: olha, você desenvolveu um quadro de obesidade devido a uma escassez ou um excesso que você teve lá na infância. E por esse motivo, você hoje veio com uma obesidade aqui para a adultidade. Tá, quando eu falo isso com você, é para você acontecer o que com você? Para você olhar para você e falar assim: cara, então foi isso que aconteceu? Meu Deus, então é culpa da minha mãe. Por isso que eu tô gorda. Por isso que eu engordei desse jeito. É culpa da minha mãe, do meu pai. O que você está sendo? Vítima. Você está sendo criança. Olha só. Tá, entendi. Então, eu passei por um quadro, isso faz parte da minha história. Lá na infância, que eu tive uma escassez, ou que eu tive um excesso, seja lá o que for, eu não tive acolhimento,
eu não fui aceita na família, não importa o que foi a sua causa. Eu entendi. Ah, isso faz parte da minha história. Só que hoje eu estou sabendo disso, então agora o que eu vou fazer é uma desassociação. Então agora eu tenho potencial como adulta, potencial recurso de fazer uma desassociação, porque eu estou como adulta, antes de eu saber disso, associada à minha história. Por isso que eu estava engordando e não estava conseguindo emagrecer. Mas agora, sabendo disso, eu vou fazer uma escolha consciente e eu vou ser pulsionada para a vida. Porque agora, a partir de agora, eu não vou permitir de forma alguma e não vou passar esse poder para ninguém, nunca mais, de me fazer sentir não aceita, não acolhida, sentindo que eu vim de uma escassez, senti o que eu senti na infância ou na adolescência por meio de uma ou de outra pessoa que me fez passar aquilo, por isso que eu desenvolvi essa obesidade ou essa indisciplina alimentar. Então, eu não fico presa lá, porque lá é a minha história. Mas é uma história que é líquido, que encheu o balde. Você é o balde. Você já está cheio, você precisa... Esse vazio não pode vir colocando mais coisas dentro. Você tem que esvaziar, tirar. É tirar, deixar vazio. Esse vazio tem que ser vazio. Para que você olhe para dentro e fale assim, cara, não tem nada do lado externo que me preenche mais. Porque aqui dentro já tem tudo que eu preciso. Eu me amo, eu me acho linda, eu me acho maravilhosa. E você vai pontuando aquilo que você buscava no externo. Isso é desassociar totalmente da sua história. Da sua história, não da sua história, de quem você é, de quem você veio. Não, não é isso. Eu estou dizendo da historinha que você conta para você mesmo como justificativa. Justificativa que é por isso que a minha vida não anda para frente, por causa disso, 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 disso. Então, você está associando a historinha. E aí você tem muita justificativa para sua vida não ir para frente, para sua dieta não ir para frente, para você não emagrecer, porque, afinal de contas, sua vida foi muito fodida lá na infância, e agora eu entendi que me fizeram passar por isso e por aquilo, e é por isso que eu estou passando por essa obesidade aqui agora. Então, sendo assim, eu não consigo emagrecer. Não! É você fazer uma desassociação consciente, que agora você é protagonista da sua vida. Você cria a sua realidade. Que tudo que você vivenciou na infância, na adolescência, onde quer que seja lá atrás, que foi uma traumatização e trouxe você para a adultidade com um quadro de obesidade, com uma disciplina alimentar, você fala, eu agora não vou associar mais a isso. O poder agora é meu. Eu não vou me posicionar como vítima, porque eu sou protagonista. E o protagonista, ele não tem justificativa, ele não fica justificando nem para si mesmo. O protagonista, ele é responsável. Se você fica justificando para você, é por isso que eu comi, sabe? Porque é isso que aconteceu, eu fui naquela festa, fiz aquilo, por isso, é por isso. Você está se justificando, você ainda está no papel da associação da sua historinha e da sua criança infantil. Fica para você esse vídeo, para você pensar sobre esse vazio. Esse vazio que você tanto busca preencher em comida, em carência e tudo mais, ele precisa ser vazio. Mas ele precisa ser vazio de forma que você olhe para dentro e fala, eu não preciso preencher nada aqui para dentro. Trazer do externo para dentro. Porque aqui dentro já está bem comigo mesmo. Eu já me conheço. Eu já me entendi. Porque daqui para frente eu vou construir uma nova história como protagonista da minha própria história. Entenderam, pessoal? Fica para vocês esse vídeo, para vocês fazerem uma reflexão. Coloquem os comentários de vocês aqui no grupo, as dúvidas também, que eu possa estar explicando para vocês também, né? Trazendo mais conhecimento para vocês e também tirando dúvida aí na questão de que vocês quiserem aí e tiverem sobre qualquer demanda aí, tá bom? Um beijo para vocês, galera!